Louvores a ti, meu Senhor, o meu coração coloca em tuas mãos e tudo o que eu sou. Com vestes de louvor eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos, sou só um. Bom dia, meus irmãos. Aí atrás me ouve bem todo mundo? Então tá bom. Eu trouxe o Rex para me ajudar, que ele é fiel no horário. Ele vai me dar a força aqui para não deixar passar do horário. Eu tenho meia hora ou eu tenho até 10h30? Já são 10h10. Até 10h35 dá pra. É 10h35, tá bom. A lição dessa semana. Vamos inclinar nossa fronte para uma palavra de oração? Santo Deus, muito obrigado por nos dar mais uma oportunidade e mais um santo dia teu de podermos tomarmos a principal refeição que tu prepara para nós, que é a lição da Escola Sabatina. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição dessa semana, a lição 10, o dia da expiação escatológica. Essa lição trabalha basicamente Daniel 8,14, que é o dia aí considerado. Na abertura já da lição, nós temos aí uma apresentação em paralelo, e o paralelismo sempre foi o método utilizado por todos os personagens da Bíblia, através da inspiração do Espírito Santo, para apresentar a verdade à humanidade. Paralelismo, sempre fazendo comparações, paralelos. E não é para menos que nós temos a profecia de Daniel, um exemplo muito claro disso. Aí mostra só Daniel 8 no paralelo feito aí, Daniel 7, mas eu engordei um pouquinho o gráfico, mas dá tempo a gente trabalhar ele. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13 e o perfil desse assunto. Veja bem que no Daniel 8, no Daniel 2 temos a estátua, que todo mundo conhece. No Daniel 7 os animais. E Daniel 7, 17 fala que animais em profecia são formas de governo. Depois temos Daniel 8, tem 2 animais. Apocalipse 13, que repete alguns desses animais, e alguns diferentes. E finalmente a classificação de todos eles. Lá no Daniel 2, por exemplo, a cabeça de ouro representa o quê? Todo mundo sabe. Babilônia. No Daniel 7 é o leão, a Babilônia. No Daniel 8 não fala sobre Babilônia. No Daniel e Apocalipse 13, se observar lá no verso 1 e no verso 2, a besta que sobe do mar, que nós sabemos que tem 3 bestas. Uma que sobe do mar, uma que sobe do abismo e outra que sobe da terra. A do mar representando o poder político e religioso de Roma, papado, não é a pessoa. O Papa não é a besta, está fazendo besteira, mas não é a besta. Tem diferença, percebeu? Segundo, a da França, durante a Idade Média, as 2 testemunhas que o Antigo e Novo Testamento foi perseguido, Apocalipse 11. E aí tem a terceira, no deserto surge a mulher, que foge para o deserto, Apocalipse 12, onde surge então uma besta da terra. Lembra que a serpente lançou água da boca? No meio do povo de Deus, águas de profecia, o quê? Povos. Então no meio do povo de Deus foram povos, que surgiu a besta mais tarde, que sobe da terra, e está revelado em Apocalipse 13, verso 11, com 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, liberdade civil, religiosa, e que faria toda a terra que nela habite, adore a primeira
A primeira besta, tanto que é de lá que vai partir a última grande crise. Muito bem, essa besta no capítulo 13, do versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 13, observe que ela tem todas as características desses outros animais do passado. Ela tem a boca de leão, ela tem a estrutura do urso, ela tem a rapidez do leopardo e por fim tem o trono que o próprio diabo deu para ela. Mas vamos voltar na profecia. Daniel 2, o peito de prata da estátua representa o quê? Prata inferior ao ouro, um reino inferior que dominaria um reino superior. Também na profecia de Daniel 7 aparece o urso, não é o rei da natureza, contudo, ele mais do que o macaco se identifica com o homem, por conseguir ficar mais ereto do que o macaco. Medos e Pérsia juntou dois povos para conseguir esse equilíbrio de sustentação. E um detalhe interessante, aí na profecia do Daniel 7, esse urso tinha 3 costelas na boca, símbolo das 3 principais potências conquistadas pela Medo-Pérsia, Lídia, Síria e Egito, que deu condição e estabilidade dela dominar o mundo dos seus dias. Depois nós vimos o urso aqui, então, aí já no Daniel 8, já é apresentado o carneiro, como identificando a Medo-Pérsia, com os 2 chifres, Medo-Pérsia. O carneiro que ia brigar com o bodão. Depois, lá no Apocalipse 13, eu já disse, as características imitadas da besta. Cintura de bronze da estátua, Grécia, mais inferior ainda do que a prata. E aqui de cá, o leopardo, mostrando a Grécia. E detalhe interessante, esse leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas. A Grécia, representada na pessoa então desse animal aí mitológico, representava Alexandre o Grande, que morreu bem jovem, com cerca de 30 a 33 anos de idade, com febre. E nele morrer, o reino grego foi dividido entre os 4 generais que ele tinha: Lisímaco, Cassandro, Silueque e Ptolomeu. E o mais curioso ainda, que de um desses reinos surgiria o Império Romano, que seria o próximo a governar o mundo e se estenderia por muitos e muitos anos, até o ano 476, desde o ano 168 a.C. Depois nós vimos as pernas de ferro da estátua, representando então o Império Romano, que surgiu. E esse Daniel 7 apresenta agora um animal esquisitão, que não tem na fauna mundial. Um animal aí totalmente mitológico, com dente de ferro, que pisava aos pés até o que sobrava. A gente lembra do manto de Cristo, né, que os soldados rasgou até o que sobrou dele, abriu para jogar lã, para jogar a sorte em cima. Então pisou até o que sobrou. O esquisitão. E outro detalhe interessante, Daniel 8, ele já trabalha com uma ponta pequena que surgiu daquela que caiu do bodão, que tinha um chifre só o bodão, né? Que sensação difícil, né? Um chifre já é ruim, imagina esse esquisitão, tinha 10. Então você vê que é um negócio interessante. O esquisitão, então, ele estava ali representando a mesma condição que surgiu dos demais, o Império Romano. Observa que o animal esquisitão, dos 10 chifres dele, caíram 3. E nasceu um pequeno lugar dos 3. Até esses 3 têm capricho histórico, fato histórico, evidência histórica. Eram os vândalos e ostrogodos, os 3 povos dos 10 povos bárbaros que invadiu o Império Romano Ocidental e transformou esse Império Romano Ocidental na atual Europa em 10 países. Desses 10 povos bárbaros, 3 não concordaram por volta do ano 533 com a decisão de Justiniano, o imperador romano de então, de dar a cidade de Roma para o Papa. Hoje não é só uma cidade, é um país dentro de outro país. E não concordando, houve um confronto de 7 contra 3, e esses 3 caíram: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. E no ano 538 o papado estava livre para agir e começa oficialmente a contagem dos 1260 anos mencionados em todas essas profecias, que duraria o tempo de opressão contra o povo de Deus.
Mas olha que interessante. Essa ponta pequena aparece então no Daniel, aqui as pernas de ferro. Lá embaixo pés. Quantos dedos tem os pés? 10. Reino de pé, barro, parte de ferro e 10 dedos. Os 10 povos bárbaros. E nos animais, os 10 chifres, os 10 povos. Lá na besta e no dragão, observa para você ver, Apocalipse capítulo 12, o verso 3, fala do dragão, que ele tinha 7 cabeças, a mesma coisa, 7 cabeças. Ele tinha também, 7 cabeças, 10 chifres, e tinha 7 diademas, que os diademas eram nas cabeças. O dragão, a diferença do dragão com a besta do mar, Apocalipse 13, verso 1, é a mesma coisa, 7 cabeças, 10 chifres, a mesma coisa, os diademas. Os diademas da besta eram na ponta dos chifres, que eram 10. Então vamos por etapa. 7 cabeças, Apocalipse 17, verso 9, interpreta, não sou eu, que os 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Quirinal, Viminal, os 7 montes de Roma. Não tem como sair disso. A localização do quartel-general do dragão com a besta, dessa parceria fatal que já perseguiu durante 1260 anos o povo de Deus e vai investir mais uma vez. E vai ser a última, com o decreto dominical, e Jesus vai estar voltando logo. Veja bem que as 7 cabeças são os 7 montes, os 10 chifres são os 10 reinos, mas os diademas da besta estão na ponta dos chifres, são os 10 reis que governam a Europa. E os 7 diademas que estão na cabeça do dragão, que são 7 cabeças, são 7 povos que oprimiam o povo de Deus em todas as épocas. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, besta. Observa que detalhe interessante. Se você for lá no Apocalipse 17 e analisar, o Apocalipse fala de 2 grandes mulheres. Uma pura, Apocalipse 12, mostrando a igreja verdadeira, que no verso 17 guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E aguarda a última investida escatológica do verso 17 do capítulo 12, que é a próxima perseguição que nós estamos aguardando, a escatológica. Mas a outra mulher do Apocalipse 17, essa é brava. Essa é o bicho, é uma meretriz. Todas duas representando a igreja. Mulher em profecia representa a igreja. E se você for lá no Apocalipse 17, então agora, e observar entre o verso 9, verso 10 e o verso 11 especialmente, você vai ver João com um detalhe preciso de tempo, uma evidência indiscutível e inquestionável. Ele fala, olha, são 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, nos dias que ele estava escrevendo. Vamos ver se confere. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, caiu, um existe. Roma pagã, e outro ainda virá, Roma papal, mas ele vai à perdição, e aí vai vir um outro, que é o do abismo, e é do 7. Por que é do 7? Porque tudo é a mesma besteira. Ainda viria um 9, eu diria, que é a besta da terra, mas também é do 7, porque o último é besta, e besta é o quê? É a união de Estado e Igreja, é o que caracteriza essa forma de governo, como os outros animais caracterizam outros governos da história da humanidade. E esse, por sinal, pisaria a verdade, que lá no capítulo 7 de Daniel, no verso 25, pisaria durante um tempo, 2 tempos e meio tempo. Agora, sabe o que eu acho curioso? Se você for lá no Apocalipse, no capítulo 12, no verso 6 e o verso 14, trabalha com essa mesma linguagem. No capítulo 13, verso 5 também. Só que um tempo, a média de idade do calendário hebraico, que é o lunar com o solar, se você fizer uma média, é 30 dias exatos. Então, um tempo, um ano de 360 dias. 2 tempos, o dobro, 720. Meio tempo, a metade, 180. Se você somar 180, que é a metade, com 720, que é o dobro, e com 360, você vai chegar exatamente a 1260 anos. Exatamente. Se você pegar 42 meses de Apocalipse, capítulo 13, verso 5, e multiplicar por 30 dias, também dá 1260.
Se você pegar 1798, que é quando terminou a supremacia papal, a perseguição, exatamente no dia 22 de fevereiro do ano de 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, saiu lá na França, veio na Itália, prendeu o Papa Pio VI e levou ele preso para Valência, lá na França, não na Espanha. E ele morreu exilado lá. Terminou os 1260 anos, 1798, menos 538, dá exatamente 1260. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A mulher fugiu para o deserto. Durante esse período, do ano 538 a 1798, surgiu o descobrimento das Américas. E dentro desse período, então, os escolhidos de Deus que estavam lá no velho mundo, Europa, Ásia, África, Austrália, fugiram para o deserto. E ficaram ali para não serem exterminados. Ali, em pleno deserto, que se tornou a primeira nação protestante e a última das 3 bestas, por ser uma forma de governo que também, apesar de protestante, une religião com governo, Estado e Igreja. Muito bem, repassando, vou apagar aqui esse canto aqui, vou molhar o radiador. Foi junto, Certo. Muito bem. O ataque do chifre pequeno. Então, Daniel 8, nós vimos que é um atentado contra a verdade. Indiscutivelmente, essa boquinha representando o papado, o bicho pegou feio. Em Apocalipse 3, verso 1 e 2, nós já vimos o perfil fatal. Que a besta que sobe do mar tem a característica desses grandes governos do passado e é fatal. Nós vimos que é fatal. A história, se juntar todas as guerras que teve, não matou tanta gente que matou durante a supremacia papal. Vocês têm uma ideia, com a violência que o mundo anda. Lá na França, escorria, chegou, quando criaram a guilhotina já no finalzinho, escorria sangue de enxurrada das cabeças decapitadas. E no cemitério, segundo o grande conflito, e todas as evidências históricas, não cabia nem um cachorrinho chihuahua no cemitério mais. Os corpos eram jogados das praias do litoral francês. Muito sério isso aí. Na lição de segunda-feira, até quando foi a pergunta feita? Em Daniel 8, verso 13. Primeiro, quando Daniel perguntou isso para o anjo teve que dar alguns detalhes para responder isso para ele. Todo mundo já ouviu falar de evolucionismo. E é o único lugar que eu acredito em evolucionismo é nessa evidência bíblica. Que de leão a dragão evoluiu demais. E um outro detalhe interessante, muito curioso. O profeta e o anjo Gabriel não teve outro recurso para avaliar a estupidez do próprio ser humano, de matar o próprio ser humano, que teve que recorrer a animais mitológicos para tentar mostrar a violência, a rapidez e a fatalidade da maldade humana sem Deus. Por isso foi utilizado essas ilustrações mitológicas, para poder assombrar com que o povo mundano acreditava na época, assombrar o povo de Deus. Porque do meio dele, Jesus não falou que muitos daquele dia, pai vai entregar filho, papagaio e cachorro e assim por diante, marido, mulher e confusão, vai virar anarquia. Traição, fruto da multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? Saber o que é certo e prefere fazer. Esse fruto é a geleira religiosa, é a apostasia em forma de geleira. E essas pessoas, para quebrar o gelo às vezes, acabam fazendo besteira, porque buscam uma forma de aquecimento de um Espírito Santo que é revelado descendo em línguas de fogo, mas um Espírito Santo falso, e fica com tendências de estilo gospel, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista cotidiano, da vida cotidiana, e adorando esses estilos, essas emoções, essas formas de extrovertir a fé, que não tem nada que ver com a palavra de Deus, com aquele Espírito Santo verdadeiro. A besta disse, lá em Apocalipse capítulo 13, se você observar na altura do verso 14, 15, 16, que ela também faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Mas se você observar no verso 12, isso aconteceria a partir do momento que um estivesse na presença da outra. No início da década de 80,
foi pela primeira vez que a besta do mar se encontrou com a besta da terra. Lá em Apocalipse 17, observa lá rapidão, abra sua Bíblia. Em Apocalipse 17, olha o que está escrito do verso 1 ao verso 3. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a face da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E ele me levou em espírito a um deserto, onde eu vi uma besta e a prostituta montada nas costas da besta, a que tinha 7 cabeças e 10 chifres, para mostrar a cara do mar. A mulher, essa do Apocalipse 17, é a prostituta. Essa prostituta é o sistema católico tradicional. Não dá tempo de entrar em tantos detalhes. Eu tenho postado na internet um curso completo de escatologia, da primeira aula até a 23ª. Quem quiser assistir, é só entrar no YouTube, digitar meu nome completo, é Rafael Diniz Caetano. Vocês vão assistir o curso todo em detalhe. Agora, as lições, já está postada a lição que vai estudar sábado à tarde, até a semana que vem. Eu sempre na sexta-feira à noite eu posto a lição da frente já. Essa lição que nós estamos estudando já está postada já tem uma semana. Então, quem quiser aprofundar mais um pouco, tanto na lição quanto na escatologia bíblica, é só ir lá. Meus amados irmãos, lição de segunda-feira, lição de terça-feira. Restituição do santuário. Daniel 8,14, os 2.300 anos. Coisa muito simples. Até 2.300 tarde de manhã o santuário será purificado. O que é purificação do santuário? Juízo. Porque no dia que a manifestação vinha, era para passar a régua. Quem estava no pátio com pecador, com pecados não perdoados, não abandonados, o que acontecia com o cara? Exterminado, não? Então está aqui. No dia 22 de outubro de 1844, no santuário celeste, alguém, Jesus, ia passar do lugar santo pro santíssimo. E com isso, começaria então o grande juízo. O grande problema para uma maioria e a grande solução para uma minoria. Por que minoria? Porque a própria Bíblia diz que todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas não é porque Deus escolhe pouca gente para entrar no céu, não. É porque pouca gente escolhe a Deus para entrar pela porta estreita que chama a porta da graça. A maioria prefere a porta da desgraça, que é a porta larga. Depois paga a conta. Porque a escolha da gente define o nosso destino. É você que escolhe o que você quer ser na vida. A sua própria escolha. Ninguém pode reclamar nada depois. Não pode culpar a Deus. São escolhidos poucos, porque poucos escolhem adorar a Deus em espírito e verdade. Lembra da prostituta lá? João 4, 23. Evangelho de João 4, 23. Jesus falando com a prostituta, falou para ela, a revelação que ele fez com a prostituta. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Isso aconteceu com a prostituta, que se tornou uma grande serva de Deus a partir daquele momento, fazendo um arrastão missionário, já desde aquele momento. E Jesus, o Filho do Deus vivo, revelou isso diante de uma pessoa que estava nessas condições, mas tinha vontade de largar aquela vida. E eu e você não somos diferentes. Temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades, jamais vamos poder cobrar de Deus. Então, os 2.300 anos começou em 22 de outubro de 1844. Na própria profecia está dizendo, desde a saída da ordem. Isso pontua o ponto de partida da contagem. Esdras 7,7 fala que é o 7º ano do rei Artaxerxes. Todo mundo sabe que o 7º ano do rei Artaxerxes, na história, é o ano 457 a.C. Pronto, jogou 2.300 anos, incluindo o ano zero, você vai chegar em 1844, sem choro. Apenas o anjo Gabriel fez uma coisa muito interessante para o pessoal entender direitinho essa profecia. Ele dividiu em duas partes essa profecia. Uma parte para o povo do judeu, o povo de Deus, e a outra parte para o povo do príncipe, que era o povo cristão. E essa parte do povo judeu, ele subdividiu em 3 partes, que é um tempo que ia gastar para reconstruir a cidade, outro para eles refletir, espiar a transgressão, dar fim aos pecados e receber o Messias e batizar o Messias, e finalmente o pacto do Messias, que é a última semana.
que na metade dessa semana, uma semana 7 anos, 3 anos e meio, durou o ministério de Cristo, ele morreu. Mas tinha mais 3 anos e meio de lambuja para o povo continuar sendo o povo de Deus. E no final desses 3 anos e meio, por decreto de lei, eles conseguem a autorização do Império Romano para matar de forma oficial quem praticasse o crime de cristianismo, demonstrando que eles rejeitaram definitivamente como nação o Messias, e foram rejeitados como nação por Deus. E dali para frente, desde o ano 31, 12 apóstolos judeus, 12 pães, lembra, na mesa do santuário, representavam os 12 tribos de Israel no passado, e os 12 apóstolos judeus dentro desse período. Meus queridos irmãos, a escolha de Jesus, ele tinha que pegar dentro do período judaico 12 apóstolos de Deus, não podia ser gentil por esse motivo. Só no ano 34 é que foi aberto então um período para se estender a pregação ao mundo gentil. E aí o Apocalipse entra com 7 igrejas para compor esse período. Um que começou já em 34, né? Éfeso, e vem seguindo, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia começa exatamente 22 de outubro de 1844, o período indicado na profecia. Essa igreja chamada Laodiceia, por coincidência, se chama povo justo, ou povo do juízo, é a igreja que eu e você está dentro dela hoje, conhecida como Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela surgiu dentro dessa condição profética, e no ponto geográfico que a profecia mostra, que é o deserto, lá nos Estados Unidos da América. Nós fazemos parte desse povo, que hoje tem 3, representado por 3 anjos voando pelo meio do céu, com as últimas mensagens de advertência ao mundo, que a primeira delas é justamente a Deus da glória, que é vindo a hora de quê? Seu juízo. Muito bem, já finalizando então, nós já vimos o dia da expiação, lá começou. Finalmente, quinta-feira, Daniel 8 e 9, nós já vimos o paralelo, né? Capítulos e versículos não foram inspirados. Não foram. Isso foi agora no final da Idade Média. Então isso mostra que a Daniel 9 e Daniel 8 está entrelaçado. Com diferenças de personagens, teve espaço, contudo, da mesma visão. Ele se entrelaça, onde no capítulo 9 ele apenas detalha a visão do primeiro capítulo. Um outro ponto interessante é o seguinte: Daniel 9, 24 esmiuça com tudo. E para finalizar, Hebreus capítulo 9, verso 27. Meus amados irmãos, lá diz que cabe ao homem morrer uma vez, depois disso virou juízo. O primeiro nome a passar no juízo, que começou no dia 22 de outubro de 1844, foi do primeiro defunto da terra. Quem sabe? Quem foi o primeiro defunto da terra? Abel, parabéns. Abel foi o primeiro defunto da terra, o nome dele passou lá. O primeiro nome a entrar no livro da condenação também é muito simples de saber. Jesus falou bem claro: já está julgado o príncipe das trevas deste mundo. Lúcifer encabeçou. Presta atenção. Abel, dos habitantes desse planeta, encabeçou o livro da vida, a inclusão no livro da vida. Eu e você estamos lá, eu tenho certeza. Enquanto nós escolhermos estar lá, estaremos. A partir do momento que não quisermos mais, que todo mundo é livre, Deus fala que vai o quê? Vai riscar. Aí vai estar no livro da condenação acompanhando Lúcifer. O desfecho do grande conflito entre o bem e o mal está aí. O juízo já começou, mas não é para a gente ter medo, é só para ter juízo. Que Deus abençoe a mim e a você. Vamos ficar de pé e encerrar a sua oração. Oi. Obrigado ao Rafael. Esse é um assunto que a gente vai chamar ele mais vezes aqui para estar passando para a gente, ajudando aqui. É um assunto muito difícil de entender e quem sabe tem que estar passando para a gente. Tá bom? Eu quero só chamar aqui, antes de você fazer a oração, bem rapidão, a Fernandinha, a Carla, por favor, bem rapidão. Esse é o pessoal que faz para a direção, Suzana aqui, vem aqui rapidão. Esse pessoal aqui foi os que foram eleitos durante esse ano aí para poder estar fazendo aqui, ajudando aqui na Arena Jovem. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para esse pessoal. E o ano que vem eles estarão aqui novamente, só mesmo para mostrar a cara deles aí quando vocês precisarem. Tá bom? Dá uma salva pra gente. Querido Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio e pela honra de sermos chamados teus filhos e pertencermos ao teu povo. E é por isso que assim te suplicamos, que pela tua misericórdia e teu amor, tu nos envolvas completamente em teus caminhos e no conhecimento do teu reino.
faça-nos uma Bíblia aberta, lida e relida pelo mundo ao nosso redor. E que assim possamos partilharmos e compartilharmos, vivermos e ensinarmos a missão do ID, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo em parceria com o Deus Santo Espírito. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe já sonhado com aquelas moradas, que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser